Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do projeto Astronomia para Todos, e o vídeo de hoje é sobre anéis planetários. Bom, o Sistema Solar possui 8 planetas, sendo os 4 mais próximos do Sol chamados de rochosos e os 4 mais distantes chamados de gasosos. Todos os gasosos, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, possuem um complexo sistema de anéis. Um anel planetário consiste em bilhões de pequenas partículas orbitando o planeta em forma de disco. Cada planeta possui um sistema de anéis diferente que depende da interação dessas partículas com as luas que o orbitam e se diferem na massa, no tamanho, na estrutura e na composição. Júpiter possui apenas um anel. Não se sabia da sua existência até ser detectado pela sonda Voyager em 1979. Os anéis de Júpiter são compostos por poeira cósmica que orbita o planeta. Devido à sua grandeza, essa poeira torna-se frágil e de espessura fina, não sendo visível a grandes distâncias. São anéis escuros e com pequenas partículas rochosas. O anel possui uma estrutura complexa que consiste em 4 componentes principais. Um anel externo, que se torna invisível após a órbita da Lua Tebe, um anel interno, delimitado pela órbita de Almatea, um anel principal com espessura de apenas 30 km e um halo com espessura de 20.000 km. A distância do último componente do anel até Júpiter é de 222.000 km. Júpiter foi o último planeta a ser detectada a presença de um anel, e os dados obtidos até agora não foram suficientes para que os cientistas identificassem a sua composição. Os anéis de Saturno, descobertos por Galileu Galilei em 1616, é o sistema de anéis mais famoso do Sistema Solar, já que são facilmente vistos da Terra com o uso de um telescópio ou de uma luneta. Os anéis de Saturno são formados por partículas e fragmentos maiores de rocha e gelo, originárias de asteroides, cometas e luas que foram destruídos pela força gravitacional do planeta. Distribuem-se horizontalmente por até 282.000 km de distância do planeta. O tamanho das partículas varia entre pequenos grãos até o tamanho de uma montanha. Os anéis externos são detentores do brilho mais intenso e, por isso, são mais facilmente observáveis. E a nomenclatura deles foi definida a partir das extremidades, seguindo a ordem alfabética. Com isso, os sistemas principais constituem a seguinte sequência: D, o grupo de anéis interno e próximo do planeta, possuindo brilho mais fraco. C, B e A, sendo esses dois os últimos mais brilhantes. E, F e G, mais recentemente descobertos e mais externos. Essa denominação foi, em termos, descontinuada pelas descobertas mais recentes de novos anéis. Entre os anéis B e A, há uma fenda de 4.700 km conhecida como divisão Cassini, classificada como a mais extensa dentre as faixas que separam os grupos de anéis identificados até o momento. Urano possui um sistema de 13 anéis praticamente transparentes. Os primeiros anéis foram descobertos em 1977 por James Elliott e depois a sonda Voyager 2 e o telescópio Hubble descobriram os outros anéis do sistema. A sonda descobriu que existem tanto partículas grandes, maiores do que 140 centímetros, quanto partículas microscópicas de poeira que compõem os anéis. Sua coloração varia de cinza a avermelhada, considerando do sistema mais interno ao mais externo. Apenas um deles, de nome Epsilon, é de cor azul. Trata-se de anéis consideravelmente estreitos e que não são tão visíveis quanto os de outros planetas. A distância do último anel até o centro de Urano é de 98.000 km. Os anéis de Urano foram assim nomeados, partindo dos mais próximos para os mais distantes do planeta: Zeta, 6, 5, 4, Alfa, Beta, Eta, Gama, Delta, Lambda, Epsilon, Nu e Mu. Acredita-se que os anéis uranianos são relativamente novos, sendo formados após a formação do Sistema Solar. Netuno possui um sistema de 5 anéis, constituídos por compostos orgânicos, gelo, detritos e poeira, e dispõe de coloração escura.
O anel mais externo, chamado Adams, se distancia 64.000 quilômetros de Netuno e nele está localizada a órbita da Lua Galateia, que interage gravitacionalmente com o anel. A sua nomenclatura foi dada em homenagem aos pesquisadores que se dedicaram ao estudo desse planeta. Os 5 anéis de Netuno, do mais próximo até o mais distante, são os seguintes: Gale, Leverrier, Lassell, Arago e Adams. Além dos anéis, existem 4 arcos finos compostos por poeira e situados a 62,9 mil quilômetros da superfície de Netuno. Eles foram denominados da seguinte forma: Liberté, Égalité, Fraternité e Courage. Assim como os anéis de Urano, os de Netuno também são relativamente novos. A origem dos anéis ainda é incerta. No entanto, existem 2 principais hipóteses que explicam a formação anelar. A primeira hipótese é a de ruptura, que sugere que os anéis são restos de luas que se despedaçaram ao colidirem com cometas ou asteroides. Por ação das forças de maré, esses pedaços passam a se dispersar em um disco. A segunda hipótese sugere que os anéis são feitos de partículas que não conseguiram se unir para formar uma lua. Como os anéis de Urano e Netuno são relativamente novos, ou seja, formados após o Sistema Solar, acredita-se que eles tenham sido formados através da ruptura de luas. Até 2013, os anéis só haviam sido observados em torno dos planetas gigantes. Foi uma grande surpresa quando uma equipe internacional, liderada pelo professor Felipe Braga Ribas, de Curitiba, descobriu os anéis em torno do asteroide 10.199, Chariklo. Foram os primeiros anéis observados em torno de pequenos corpos. A gente queria medir o tamanho dele, as propriedades físicas dele, e a gente descobriu que, na verdade, ele não era só ele, mas ele está rodeado por anéis. É o primeiro sistema de anéis ao redor de um pequeno objeto do Sistema Solar. Em 2017, a mesma equipe, que é formada principalmente por pesquisadores brasileiros, franceses e espanhóis, descobriu que o planeta anão 136108, Almia, também possui ao menos um anel. Em 2023, um estudo liderado pelo brasileiro Bruno Morgado descobriu um anel em torno do Quaoar, um pequeno corpo celeste localizado além da órbita de Netuno. O anel em torno de Quaoar está localizado a uma distância de 4.100 km do asteroide, o que mostra que ele não poderia ter sido formado pela fragmentação de um corpo por ação das forças da maré de Quaoar, levando os cientistas a pesquisar diferentes formas com que tais estruturas são formadas. Essa descoberta mostra que os anéis, em pequenos corpos, devem ser mais comuns do que se pensava e devem se apresentar em variadas formas, desafiando os cientistas a entendê-los. O estudo dessas estruturas pode auxiliar os cientistas a responderem questões fundamentais sobre os mecanismos de formação de luas em torno de planetas do Sistema Solar e de outros sistemas estelares. Enfim, por hoje é só, pessoal. Muito obrigada por ter assistido até aqui e até a próxima!